Diretamente do Templo de Salomão, para todo o Brasil e todo o mundo, começa o programa Obreiros em Foco. Nós vamos, nesta programação, fazer de tudo para alcançar todos os obreiros do Brasil, os levitas, os colaboradores, todos que estão fazendo o CPO e todos os demais servos, independentemente da sua denominação ou até mesmo do título que você possua. E não apenas os servos, mas nós vamos também trabalhar aqui no programa, nos esforçar para ajudar, para atender a você que se afastou da presença de Deus. E até mesmo você que nunca esteve em uma denominação evangélica ou em nenhuma religião. Você é um livre pensador. Nós vamos nos esforçar. Eu estou aqui com o Bispo Arnaldo em estúdios. Boa noite, Bispo Arnaldo. Boa noite, Bispo Irlan. Boa noite a todos que participam conosco. Tá certo. O pastor Rui está ali na central de atendimentos. O pastor Rui vai estar ali orientando, atendendo juntamente com a equipe as pessoas que estão sofrendo. Você está precisando de ajuda, você pode ligar agora. Como que a pessoa pode fazer, pastor Rui? Boa noite. Boa noite, Bispo Irlan. Boa noite a todos os nossos amigos do programa Obreiro em Foco. Você pode ligar aqui para a nossa central de atendimento através do telefone 3573-3535, 0 operadora 11. Os servos de Deus estão aqui de prontidão para te atender na hora, Bispo. Tá certo. Você está agora assistindo o programa aqui pelo canal, pela Rede 21. Você que está ouvindo pela Rede Aleluia. Você que acompanha, você é um internauta, está acompanhando agora pelo Facebook, Obreiros Universal, ou até pelo YouTube, Obreiros em Foco. Você é uma pessoa que diz assim, eu não tenho paz. Ou você conhece alguém que diz que não tem paz. Ou você sabe que essa pessoa não tem paz. Você conhece? Você conhece alguém que diz assim, olha, eu não sou honrado em nada que faço. Eu não sou honrado. Você que não se sente honrado. Tudo que você faz, você não vê o fruto, o resultado. Ou até mesmo você que conhece alguém que não é honrada em nada que faz. Você que sabe de alguém que não é honrado em nada que faz. E eu quero também falar com você que diz assim, olha, eu tenho sofrido muitas perdas. Eu tenho sofrido muitos baques na minha vida. Eu não suporto mais. Daqui a pouco nós vamos trazer uma palavra para essas pessoas que sofrem esses 3 tipos de situações. Ou talvez 2, ou uma. Você que sofre as 3 situações, você não tem paz, você não é honrado em nada, você já sofreu muitas perdas na vida, você já sofreu muitos baques na sua vida, daqui a pouco eu tenho uma palavra para você, tá? E nós vamos falar também no programa Obreiros em Foco de hoje acerca da Vigília da Rocha. Neste próximo sábado, dia 26, nós vamos ter uma vigília que vai impactar a vida de todos os servos, de todos os obreiros, de todos que participarem. Sábado que vem, às 18 horas. Inclusive, sábado que vem nós íamos ter a reunião dos homens. Seria a reunião do Intelimem, que foi transferida para o domingo, dia 27, às 14h30, porque eu penso comigo que o Espírito Santo tem urgência em trazer esse recado e essa direção. Tá certo? Então, no domingo, dia 27, às 14h, às 14h30, nós vamos ter a reunião dos homens, os homens inteligentes, o Intelimem. Certo? E no sábado 26, vamos ter a Vigília da Rocha, que vai ser impactante, que vai sacudir a vida dos obreiros e de todas as obreiras do Brasil. Eu gostaria que vocês que são obreiros, todos os servos de Deus, avisassem aos demais obreiros, avisassem aos demais servos para assistirem o programa hoje, porque daqui a pouco eu vou responder essas perguntas. A pessoa que diz assim, eu não tenho paz, eu não tenho paz. Ou você conhece alguém que não tem paz.
Você que conhece uma pessoa que não é honrada em nada que faz. Você conhece uma pessoa que já sofreu muitas perdas, muitos baques na vida. Eu vou falar um pouco, daqui a pouco, sobre esse assunto. E amanhã, quarta-feira, no programa Obreiros em Foco especial, o Bispo Júlio estará aqui falando muito forte sobre a direção que o Espírito Santo deu para esta Vigília da Rocha, sábado, dia 26. Tá certo? Amanhã, no programa Obreiros em Foco, avisem a todos os obreiros, avisem a todas as pessoas do seu contato, para ninguém perder o programa amanhã, a partir das 22 horas. Tá certo, pessoal? Nós vamos, o pastor Rui, já tem aí, pastor Rui, algum nome, alguma participação, alguma situação? Sim, bispo. Nós já temos aqui vários nomes, mas o que me chamou a atenção aqui foi a Maria do Carmo, bispo, que ela está vivendo um problema na vida sentimental dela. Quando ela está perto do namorado dela, ela quer ficar longe. E quando ela está longe, ela quer ficar perto do namorado. E tem hora que o namorado está bem, tem hora que o namorado está mal, e ela não sabe o que fazer para resolver esse problema, bispo. Realmente é um problema de ordem, de origem espiritual, sem sombra de dúvidas. Verdade. Porque nós já atendemos várias pessoas, eu já atendi, Bispo Arnaldo provavelmente também. Com certeza. Pessoas com esse tipo de problema, de situação, que realmente é muito estranho quando isso acontece. Eu já atendi tanto esposas como maridos que dizem assim, olha, eu morro de saudades quando eu estou longe da minha esposa, quando eu estou no trabalho. Mas quando eu chego em casa, eu não suporto nem ouvir a voz da minha esposa. A esposa, quando o marido está no trabalho, ela liga toda hora para ele, ela quer falar com ele. Quando ela ouve o barulho dele chegando em casa, ela já se fecha e já se tranca, né, o Bispo Arnaldo? Exatamente, porque quando a pessoa está longe, ela começa a sentir a saudade, ela esquece até do momento que eles brigam, o momento que eles discutem. Mas por causa dessa força espiritual do mal que vem por detrás do problema, então a pessoa ela fica sofrendo. Está longe, ela deseja estar perto, mas quando chega perto, então aquele mal age e a pessoa acaba discutindo, brigando e deseja se afastar, estar longe para talvez não, até magoar a pessoa amada. Ô pastor Rui, qual o nome da pessoa mesmo? O nome dela é Maria do Carmo, bispo. Ela Maria precisa do de um Carmo. tratamento na vida sentimental dela, né, bispo? A terapia do amor se encaixa perfeitamente com a vida dela, né? Tá bom. O pastor Rui está sugerindo a terapia do amor, que sim, realmente, atende. Mas temos também as sextas-feiras, que é um trabalho muito forte de libertação espiritual. Se você, inclusive, está passando por uma situação semelhante a desta pessoa, a Maria do Carmo, você pode também ligar para a central de atendimentos. Nós temos aqui na central pastores, bispos, levitas, obreiros, pessoas preparadas, pessoas que já também sofreram muito, pessoas que passaram por situações que você que está aí assistindo está passando. Elas já passaram, elas enfrentaram, elas venceram e elas têm uma palavra para lhe dar, elas podem sim lhe ajudar. É só você ligar. Qual o telefone mesmo, pastor Rui? O telefone, bispo, ela pode ligar para o 3573-3535, operadora 11. Bispo, nós também temos aqui a Maria. Ela é aqui de Brasilândia. Fala aí, pastor Rui. Ela está com um problema, uma causa na justiça que há 2 anos não se resolve e ela não sabe mais o que fazer, bispo. Causa na justiça, 2 Isso. anos. Tá. Nós temos as segundas-feiras, né? As segundas-feiras as pessoas recebem orientações e orações, como elas devem agir nesse tipo de situação. Então, se você quiser, você poderá se programar para segunda-feira vir participar de uma das reuniões aqui no Templo de Salomão ou aí na Universal, próxima à sua residência, porque nós vamos realmente orientar, orar
falar desse assunto e ajudar a todas as pessoas. E daqui a pouco nós vamos ter uma oração também aqui no programa Obreiros em Foco. Tá certo? Nós vamos, nesse instante, assistir uma matéria social. Fome na pandemia. A Universal está mobilizada para combater a fome de muitas pessoas nesta crise. Nós estamos trabalhando com intensidade. Nós sempre atendemos, sempre fizemos o trabalho de atender as pessoas levando pão ao faminto. E nesta pandemia, esse trabalho foi intensificado e nós vamos agora acompanhar esta obra social, esse trabalho muito bonito realizado pelos obreiros, pelos levitas, colaboradores, bispos, pastores e membros da Universal. Olha só, não tem nada, 2 pacotes de biscoito. Só. Os potinhos ali de mantimento estão vazios? Então, que é farinha, tá vazio. Tá difícil. Eu tô percebendo que os olhos da senhora estão enchendo de Tá lágrimas. difícil, porque até pra pagar as contas a gente tá com conta atrasada, tudo. Até comida faltando. Até comida faltando. Mas graças a Deus, pela Igreja Universal e pelo grupo de evangelização, que mais uma família está sendo assistida. Estamos aqui hoje na comunidade Vale das Virtudes para socorrer mais uma família. E o pastor Leandro vai explicar um pouco mais da importância desse trabalho que será realizado aqui hoje. Exatamente, a finalidade desse trabalho, como ela bem disse, é socorrer. Vivemos dias difíceis, dias tenebrosos, e salta aos olhos as dificuldades que as pessoas têm vivido. E esse projeto da Universal, através da evangelização, tem essa finalidade: socorrer o necessitado, o desesperado, a fim de que ele tenha dias melhores. Em todos esses momentos, a Igreja Universal esteve presente. Mesmo frente aos riscos iminentes e dificuldades, ninguém pôde parar esses voluntários que com muita dedicação levaram alimentos, vestimentas e uma palavra de consolo aos que tiveram suas vidas destruídas por esses desastres. E não será a Covid-19 a nos parar. Então, ontem, o Bispo Arnaldo, eu estava ouvindo uma pessoa, inclusive, um voluntário da obra social. São quase 1 milhão de voluntários, né? Que realizam esses trabalhos. E uma pessoa disse assim: nós estamos aqui para salvar vidas e salvar almas, porque realmente é diferente, né? Exatamente. O salvar vidas seria a parte alimentícia, Sim. Né? Uma água, algum produto que... Um alimento, né? uma cesta básica. Uma cesta básica. E o salvar a alma seria aquela palavra, né? Que normalmente quando a gente leva o alimento, a gente também leva um CD, leva um jornal, para que a pessoa venha poder receber a palavra de Deus, se alimentar espiritualmente também. Como o Senhor Jesus bem disse, ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, nem só de pão. Quando ele disse nem só de pão, ele não está dizendo que o homem não necessita de pão, ele está dizendo que o homem necessita também de pão, não é? Sim. Obviamente que não somente de pão. Não somente de pão. Ele precisa sim do pão, mas precisa também do pão que não perece, o alimento, a comida que dá vida eterna. Tá certo? Nós temos uma pergunta e nós temos aqui no programa Obreiros em Foco o quadro Obreiros em Foco Responde. Tem uma pessoa, acredito que seja um obreiro, uma obreira que deseja perguntar. Vamos lá. Boa noite, Bispo. Eu sou o Leandro e eu gostaria de saber qual a diferença entre a enfermidade da carne e a enfermidade espiritual.
Pois é, Leandro, né? O obreiro Leandro, qual a diferença da enfermidade da carne para a enfermidade espiritual? Leandro, a diferença é que a enfermidade na carne, a enfermidade física, ela não interfere na nossa comunhão com Deus. Uma pessoa pode ter uma enfermidade física, ela pode ter um problema de saúde e estar em perfeita comunhão com Deus. Nós temos agora uma pergunta, né? Alguém deseja perguntar. Nós temos o quadro Obreiros em Foco Responde. Um obreiro ou uma obreira deseja perguntar. Vamos lá. Olá, Bispo. Meu nome é Laura, sou obreira do Estado do Rio de Janeiro, Bloco de Cabo Frio. E gostaria de saber se é apropriado eu ir ou voltar para a igreja de ônibus usando meu uniforme. Olha, a Laura, de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, ela pergunta realmente uma pergunta muito interessante. Se é apropriado, se é conveniente ela ir e voltar de casa para a igreja, de uniforme, tomar ônibus, andar na rua. É conveniente? É indicado? É bom que a pessoa faça isso? Sim, é bom e ruim. É bom por um lado, porque a obreira vai andar na rua, no ônibus, com o seu uniforme, ela vai encontrar pessoas que vai o quê? Vai pedir uma oração para ela. Obreira, você pode fazer uma oração? Correto, é assim? Exato. Obreira, você pode levar o meu pedido de oração para a igreja? Obreira, quer dizer, ela vai ser parabenizada por ser uma obreira universal, ela vai ser elogiada, porque ela vai encontrar pessoas que gostam e que acreditam no trabalho sério realizado por essa obra, por essa igreja, que leva a palavra de Deus aos sofridos. Mas ela vai também encontrar pessoas que não gostam da igreja. Ela vai encontrar pessoas que não gostam do Bispo Macedo. Então, no momento que vê a obreira uniformizada, então ela poderá sofrer algum tipo, não é verdade, de violência, de agressão, seja verbal, seja física. Então, eu aconselho, obreira Laura, do Rio de Janeiro, que você não ande uniformizada na rua, que você não tome ônibus, não ande a pé, a não ser que você coloque seu uniforme e vá de carro para a igreja. Você tem seu automóvel particular, então não tem problema nenhum, né? É semelhante a muitos militares que eles, no bairro deles, ninguém sabe que eles são militares. É verdade. Porque eles não podem entrar uniformizados nos seus bairros, por causa do ódio, né, da mágoa que muitas pessoas têm contra os policiais. Da rivalidade, hein? Da rivalidade. Né? Então eles se trocam lá no quartel quando eles chegam. E muitos são levados até para outros bairros diferentes de onde eles moram para não ser reconhecido. A mesma coisa os obreiros. Há muitas pessoas que não gostam da Igreja Universal. Então ela vai ser uma pessoa vai ser ameaçada se ela for de uniforme. É verdade. É o contrário das pessoas pedirem oração para ela. Pois é. Então, entendeu, Laura? É Laura mesmo, né? A obreira do Rio de Janeiro. Então, não é conveniente que você não vá, a não ser que você vá no seu automóvel particular. Tá certo? Tem uma pergunta também, ô pastor Rui, aí? Eu tenho uma pergunta aqui do WhatsApp. É a Érica que fala aqui de São Paulo, Morumbi. Ela diz assim, bispo, pastor essa Rui, pergunta. Boa noite, bispo. Para as pessoas saberem, o pastor Rui, só um minutinho. Quem quiser mandar uma mensagem também de texto, de voz, ou quer gravar o seu vídeo fazendo uma pergunta, ela pode mandar para o WhatsApp do programa Obreiros em Foco, que é o 953 39 28 28 0 operadora 11, tá certo? 95339 28 28. É isso mesmo, pastor Rui? Com certeza, bispo. Vamos lá. Boa noite, bispo. Tem coisas que me deixam com muita raiva e vontade de agir brutalmente, ela diz, bispo, como exemplo do ataque da Globo diante da Universal. Ela pergunta se isso é errado, bispo. Sim. Então, ela sente raiva. Isso. É errado, pastor Bispo Arnaldo? Sentir é uma coisa, fazer é outra. Né? O próprio Senhor Jesus, ele mesmo sentiu uma ira, e ele falou, irai-vos, mas não pequeis. Ele mesmo saiu no templo chicoteando aqueles que estavam usando o templo
como uma casa de vendas, né? Mas ele não pecou. Então, o nome dela mesmo é? Érica, bispo. Deixa eu ver aqui. Érica. A Érica do Morumbi aqui em São Paulo. Então, Érica, você pode sim, a gente sente também ira, indignação, mas a gente sabe também, por outro lado, Érica, que a nossa luta nunca vai ser num campo físico, tá certo? Então a gente sente naquele momento a ira, a indignação por causa da injustiça, por causa da calúnia, por causa da mentira, mas a gente sabe também que muitas dessas pessoas são usadas pelo mal e nós temos que seguir adiante e buscando a justiça de Deus, e é por isso que nós temos que ter pessoas de Deus, pessoas que temam a Deus, escolhidas por Deus para estarem em lugares estratégicos em todas as áreas da nossa sociedade, no caso, na política e em outras áreas também. Tá certo, Érica? Então, nós vamos agora mostrar o Folho Universal. O senhor podia pegar, o Bispo Arnaldo? Você está mais perto aí? Obrigado. O Folho Universal dessa semana está aqui, ó. O programa Obreiros em Foco traz conteúdos para todos os cristãos. Quer dizer, o programa Obreiros em Foco é, na verdade, o programa da alma em foco, porque não tem apenas focado a alma do obreiro, mas todas as almas, todos os cristãos e não apenas os cristãos, tá certo? E nós sabemos que este é o maior folheto de evangelização que existe. Você que é uma obreira, um obreiro, você que é um servo de Deus, não despreze o jornal Folha Universal. Você, toda semana pode adquirir um jornal, ou 2, ou 3, ou mais, e você leva e deixa em lugares estratégicos. Você tem um vizinho, um amigo que tem um salão de beleza, que tem uma barbearia, no ponto de táxi, e deixa lá, não é? O jornalzinho. Até mesmo dentro da própria casa dela. Dentro da própria casa dela. Ela pode deixar no banheiro. Que aqueles familiares que falam, não, eu não gosto, eu não Essa quero é ler boa. isso, deixa ali, finge que esqueceu no banheiro. Quando o familiar for no banheiro, ele vai ler. Ele vai Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Excelente, Bispo Arnaldo. Eu gostei dessa ideia. Tá certo. Nós vamos, inclusive, tem a Neide, que a Neide tem algo para falar acerca do jornal Folha Universal. Vamos ouvir. Meu nome é Neide, sou da cidade de Sete Lagoas, sou da Igreja Universal. Eu vim para a igreja através de um jornal. Cheguei na igreja doente, com muitos problemas na minha vida, na minha saúde, e com um pedacinho da folha desse jornal, minha vida foi salva, gente. E hoje eu fui muito abençoada. Desde que eu cheguei na igreja, minha vida começou a transformar e foi mudando. Hoje, graças a Deus, a minha vida, a minha família é abençoada. Eu sou abençoada, sirvo a Deus com muita alegria. O meu filho serve a Deus. E graças a Deus, a minha vida foi transformada. Hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Os meus filhos saudáveis, uma família abençoada. A minha vida hoje, sou uma mulher de Deus, vivo para Deus. E sou a pessoa mais feliz. Um dia eu cheguei na igreja infeliz, hoje eu posso falar que eu sou a pessoa mais feliz. E eu agradeço e louvo a Deus muito por isso. Então, a Neide, ela foi alcançada. Ela foi, o Espírito Santo, através do jornal Folha Universal, tocou na Neide. E ela, no momento em que ela mais precisava, ela foi visitada por Deus, através deste folheto de evangelização que é o jornal Folha Universal. E hoje a Neide, ela usa também o jornal Folha Universal para evangelizar outras pessoas. Às vezes você anda de metrô, você anda de trem, não é? E você poderia fazer o quê? Eu já fiz isso. Você leva o jornal Folha Universal no trem e você senta ali e quando você se levantar, você deixa o jornal ali para outra pessoa ler. Né, Bispo Arnaldo? É verdade. Então, sempre tem aqueles que são curiosos, né? E vão logo olhar. Vão logo olhar.
Tá certo. Nós tivemos no sábado passado a terceira vigília da peneira. O bispo Arnaldo estava aqui e outros bispos e pastores responsáveis dos obreiros estiveram aqui presencialmente no Templo de Salomão. E foi, de fato, uma vigília maravilhosa. Eu tenho certeza que abençoa todos os presentes, a todos que participaram presencialmente em todo o Brasil, aqui no Templo de Salomão, nas catedrais, nas sedes de blocos, sedes regionais. Centenas de obreiros participaram e outros que não são obreiros também participaram. E o bispo Júlio havia falado no sábado passado que neste sábado não haveria reunião para os obreiros, a vigília, devido à reunião dos homens, à reunião do Intelimem. Porém, o Espírito Santo deu esta direção de transferir a reunião dos homens para o domingo às 14h30, para que fosse realizada a vigília da rocha, que seria apenas no dia 3 de outubro. Então, neste próximo sábado agora, dia 26, nós vamos ter a vigília da rocha, que vai ser muito forte. Amanhã, no programa Obreiros em Foco, o bispo Júlio vai falar um pouco mais acerca desta vigília da rocha. Eu gostaria que os obreiros do Brasil, os levitas e todos os demais avisassem aos outros, até aqueles que não costumam assistir ao programa Obreiros em Foco, para que não perdesse o programa de amanhã, porque vai ser muito forte. O bispo Júlio vai falar sobre a vigília da rocha que vai acontecer neste sábado. Você que vai participar aqui no Templo de Salomão, você que é um obreiro aqui da Zona Leste de São Paulo, de todo o bloco da Zona Leste, do bloco de Itaquera, você que é do bloco de Guarulhos, você que é também da Zona Norte de São Paulo, você poderá participar presencialmente aqui no Templo de Salomão. Você que é do CPO da Zona Sul, você que é do CPO de Osasco também, né, bispo Também, Arnaldo? o pessoal de Osasco também virá ao CPO. Nós vamos participar presencialmente, porém, chegue cedo, procure chegar cedo. A vigília vai começar às 18 horas, chegue até às 17h50. Procure chegar. A partir das 5 horas ou até antes, as portas do templo já estarão abertas para receber a todos que vão participar desta vigília, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, vai sacudir a sua vida, tá certo? Nós vamos agora acompanhar experiências de pessoas que participaram de outras vigílias, das outras vigílias da peneira. Vamos ter a participação de alguns bispos que estiveram comentando após a terceira vigília da peneira, quando nós estivemos ali no tabernáculo. Um momento muito especial e nós vamos acompanhar um pouco agora juntos. Vamos lá. Olá, os obreiros da Universal em Pedro Lessa, no Bloco de Santos, têm um recadinho a todos vocês. A pandemia não nos parou. Nós vamos voltar, porque somos da Universal. A minha experiência nessa vigília aí da peneira está sendo gratificante, porque estamos vendo como que nós éramos antes, como estamos sendo agora, e estamos nos renovando a cada vigília, a cada reunião que estamos participando. Boa noite, meu nome é Irondina, sou da Igreja Marumbi de Curitiba. A terceira vigília da peneira superou as minhas expectativas, principalmente na palavra, que nos ensinou que devemos ser imitadores de Deus, e sobre o amor, que devemos amar assim como Jesus Cristo amou e entregou a sua própria vida numa cruz por nós. Foi muito forte para mim. Se todas as igrejas do mundo inteiro
fosse um templo de Salomão, a sua alma, a minha alma, a nossa alma é muito mais valiosa que todas as construções, e mesmo se elas fossem construídas com ouro puro, ainda assim a nossa alma seria muito mais valiosa. Muito bem, nós estamos aqui com os obreiros de Nova Rússia, aqui do Paraná, para dizer que a pandemia não nos tirou do altar, porque somos da Universal. Estamos aqui diante do altar de incenso, onde foi colocada todas as cinzas de tudo aquilo que nos atrapalhava na nossa mente, no nosso coração. Mas duas coisas me chamou muita atenção. É quando o bispo disse que nós temos que abrir mão dessa presunção que nos afasta de Deus. Obreiros, é algo de Deus para você. E a outra coisa foi sobre as ofertas pacíficas. A oferta que é dada com alegria. Obreiro, a sua vida tem que ser uma oferta de alegria para Deus, para que nós possamos fazer como pode-se dizer a palavra certa, um estrondo no inferno, para que nós possamos chegar firmes e fortes até a nossa salvação da nossa vida, diante de Deus. Então, o Bispo Arnaldo, quer dizer, quando a pessoa ela realmente está comprometida com Deus e ela está no primeiro amor, então nada pode separá-la do altar, nada pode separá-la de Deus, como os obreiros declararam. A pandemia não nos isolou do altar porque somos a Universal. Quando a pessoa ela realmente é universal, né, no sentido, ela está com Deus, ela está alicerçada nessa rocha que é o Senhor Jesus, então com certeza nada vai abalar a sua fé. E ser a Universal, quando a gente fala, o Bispo Júlio já falou aqui várias vezes, quando a gente declara, porque eu sou universal, eu estou dizendo eu sou o sal. Porque o universal tem o sal, né? Tem um sabor, né? Tem um sabor. Sal da terra. É a luz desse mundo, é o bom perfume de Jesus. Tá certo? Mas agora nós vamos mostrar aqui no programa uma matéria que mostra a situação que a gente está vivenciando, que a gente enfrentou recentemente. Uma perseguição descabida por parte da Globo Lixo. Todas as pessoas deveriam desligar essa emissora, que persegue sem motivo aqueles que são de Deus, aqueles que são da fé. Acompanhe essa matéria, daqui a pouco a gente volta. Os donos do futebol, numa foto feita na Argentina. Até então eram amigos de décadas. J. Ávila, dono da empresa Trafic. Marcelo Campos Pinto, o homem forte do futebol da TV Globo. E Ricardo Teixeira, presidente da CBF e cartola da FIFA. Quando o jornalista britânico Andrew Jennings fez esta pergunta a Teixeira numa reunião da FIFA na Suíça. Hello, Mr. Teixeira, can we talk to you, please? Did you take your bribes through the Salud Company? Mr. Teixeira! O castelo do cartola brasileiro já estava ruindo. O Jornal da Record foi o primeiro a noticiar no Brasil o conteúdo deste documento da promotoria da Suíça. Uma lista com as propinas pagas pela ISL, empresa ligada à FIFA, a Teixeira e João Avelange, que garantia o monopólio da Globo sobre as transmissões da Copa do Mundo no Brasil sem concorrência pública. No câmbio de hoje do franco suíço, equivalente a 220 milhões de reais. A Globo era tão próxima da ISL que quando a empresa suíça chegou perto da bancarrota, os irmãos Marinho adiantaram um pagamento de milhões de dólares para tentar evitar a falência. Quando a lista das propinas se tornou pública, Ricardo Teixeira deixou a CBF e a FIFA. Neste prédio luxuoso de São Paulo ficava a Trafic, uma empresa que intermediava a venda de direitos de transmissão do futebol. O dono dela, J. Ávila,
foi delatado por um cartola dos Estados Unidos e decidiu colaborar com o FBI. Entregou quase todos os antigos parceiros. Chegou a atrair Ricardo Teixeira para um restaurante de Miami e levou um gravador. O jornalista Alan de Abreu escreveu um livro sobre o delator J. Ávila. Em seus depoimentos, Ávila poupou seu grande amigo Marcelo Campos Pinto e seus sócios da TV Globo. Ele havia comprado da família Marinho emissoras no interior de São Paulo, em negociações obscuras. Foram operações muito complexas que eles fizeram, né, para a compra dessas emissoras pelo Ávila, a família Ávila. Né? Primeiro, o uso de empresas de prateleira, que não é algo em si ilegal, mas me causou uma certa surpresa. E segundo, e aí é o mais suspeito, é o uso de dinheiro vivo, né, em cash, foram milhões. Depois da compra, o filho de José Roberto Marinho, Paulo, se tornou sócio minoritário de Ávila na emissora de São José do Rio Preto. Na TV de Sorocaba, João Roberto Marinho figurou como sócio minoritário dos filhos de Ávila, Stefano e Renata. Até 2010, meados de 2010, eles permanecem minoritários, depois eles saem também. Né? Hoje não é só da família Ávila, hoje a rede inteira. A delação de Ávila nos Estados Unidos deixou claro que o FIFA-Gate colocou em risco o controle da Globo sobre o que ela tem de mais lucrativo, as transmissões de futebol. Assim que Teixeira deixou a CBF, o executivo da Globo encarregado de negociar os contratos do futebol, Marcelo Campos Pinto, tratou de se aproximar dos sucessores. Num e-mail, ele tratou Marco Polo Del Nero como presidente. O dirigente paulista ainda era apenas diretor da CBF. Em 2015, num evento público, Campos Pinto chamou José Maria Marim de presidente eterno da CBF. Pouco mais de 20 dias depois, Marim foi preso por corrupção na Suíça. Ao depor no FIFA-Gate em Nova York, o delator argentino Alejandro Burzaco denunciou que as novas amizades do executivo da Globo eram movidas à propina. Segundo Burzaco, foi num jantar neste restaurante de Buenos Aires que ele e Marcelo Campos Pinto, representando a família Marinho, combinaram com José Maria Marim e Marco Polo Del Nero pagamento de propina pelos direitos de transmissão das Copas Libertadores e Sul-Americana. Burzaco também disse que a TV Globo, a Televisa e sua empresa A Torneios pagaram 15 milhões de dólares, o equivalente a 79 milhões de reais pelo câmbio de hoje, ao cartola argentino Julio Grondona, que tinha poder nos bastidores da FIFA, pelos direitos das Copas de 2026 e 2030. Marcelo Campos Pinto tinha procuração dos donos da Globo para negociar com a FIFA todos os eventos. A investigação do FIFA-Gate nos Estados Unidos continua. Na ação mais recente, os promotores identificaram uma remessa suspeita de 2 milhões de dólares, o equivalente a 10,5 milhões de reais, feita por uma emissora de TV brasileira de Nova York para a Suíça. O autor do livro Cartão Vermelho, Ken Bensinger, disse ao Jornal da Record que a emissora é a Globo e que a remessa pode ter relação com os direitos da Copa do Mundo. And also global. Marcelo Campos Pinto, ele mesmo acusado de receber 1 milhão de dólares, o equivalente a mais de 5 milhões de reais em propina, foi afastado da Globo em 2015. Marcelo sabe muito do jogo sujo nos bastidores do futebol brasileiro. A saída do Marcelo Campos Pinto da direção do esporte da Globo, no auge do FIFA-Gate, é um indicativo, né, de que há algo suspeito aí, né? Recentemente, ele reapareceu numa entrevista ao canal Pluri com uma mensagem que é de tirar o sono dos donos da Globo.
Uma empresa como a Globo, ninguém faz nada sem cumprir uma orientação superior. É uma empresa muito tem uma hierarquia muito rígida. Você pode discutir, debater, mas no fim das contas você vai cumprir o que for determinado. Durante esta semana, o Jornal da Record denunciou o que as organizações Globo fazem questão de esconder. Enquanto o Brasil comemorava a escolha do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos, os brasileiros não tinham ideia do escândalo que seria revelado anos depois, envolvendo a compra de votos. O ex-governador Sérgio Cabral comandou o esquema de corrupção que garantiu a vitória da cidade. A empresa dos Marinho sabia de tudo. Não mostrou isso em seus telejornais. E ainda se beneficiou das negociatas. A Globo também teria pago propina para garantir o monopólio das transmissões da Copa do Mundo, da Copa América e da Libertadores. A delação de um dos doleiros da Lava Jato, que está preso, revelou que a família Marinho, dona da Rede Globo, recebia pacotes de dólares semanalmente na sede da emissora. Seria uma jogada para enganar as autoridades. Durante anos, a Globo usou o poder e a influência para escapar da justiça. A filha de João Roberto Marinho, herdeiro do grupo, construiu uma fortaleza numa área de proteção ambiental. O que aconteceu? Nada. João Roberto também foi flagrado pela Receita Federal por sonegar impostos em negócios de cavalos de raça. Investigações, denúncias e processos do Grupo Globo e da família Marinho. O império das comunicações no Brasil, nascido e apoiado pela ditadura militar. Um poder que os donos fazem de tudo para tornar o império oculto. Os escândalos das organizações Globo lançam no ar uma pergunta: a lei está realmente acima de todos os brasileiros? Meu nome é Eduardo, eu sou de Santos, sou formado em administração de empresas, com MBA em gestão financeira. A princípio, nunca gostei da Igreja Universal, sempre tive um preconceito por tudo aquilo que foi me mostrado na mídia, em rede social, sobre o Bispo Edir Macedo, sobre várias questões envolvendo dinheiro, que a igreja ela usava a fé, principalmente dos mais necessitados, dos mais humildes, para pegar dinheiro. A ideia que eu tinha dele era como uma pessoa que tinha um grande poder de manipular outras pessoas. Eu era uma pessoa que, se eu tivesse algum problema no trabalho, algum desentendimento profissional, alguma coisa, eu me abatia rapidamente, muito fácil, ficava desanimado muito fácil. Eu não tinha forças para reagir. Eram conhecidos que a gente tinha e que a gente viu que tinham vidas problemáticas no passado e eles conseguiram reverter completamente, 100%. Mas mesmo com isso, a gente vendo essa mudança da vida deles, não foi logo de início que a gente veio. Tá bom, a gente foi por educação. Assim, no primeiro dia eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, que eu não estava acostumado ainda com aquela força toda, né, que é uma reunião da Igreja Universal. E aí eu falei, não, eu vou voltar, né, eu vou voltar para ver. Aí eu voltei no outro domingo, e aí foi aquele negócio que eu fui ficando mais leve, eu ficando mais com o coração aberto, e aí eu já saí de lá assim leve, com minha cabeça aberta, e aí o negócio foi indo, foi fluindo, eu fui conversando, aí algum pastor que eu lembro que viu que eu era novo, me chamou para conversar. O principal ensinamento é a gente confiar em Deus, que as coisas vão dar certo, trabalhar acima de tudo,
A fé inteligente faz com que a gente use a palavra, a fé em Deus, para tomar todas as decisões. A faculdade a gente aprende teorias, né? Mas a fé, a perseverança, que também é importantíssimo, não desistir na primeira porta fechada, isso não ensina em empresa nenhuma. É a fé em Deus que vai te ensinar. Na Igreja Universal. A gente vive uma vida, graças a Deus, em paz. O relacionamento, eu e minha esposa, assim, a gente praticamente não briga. E os filhos vêm com a gente na igreja, eles participam da EBI todos os dias que a gente vai. As pessoas têm a gente como espelho, eu e minha esposa. E no lado financeiro, a empresa que a gente abriu, assim, as coisas aconteceram muito rápido. Hoje a gente tem um escritório que é no melhor prédio comercial da cidade de Santos, sempre por conta desse direcionamento que a gente teve. Fora a paz de resolver as coisas, a paz de deitar à noite, dormir. Qualquer tipo de preconceito a pessoa tem que apurar. Hoje a gente vive numa era das fake news. Tudo é plantado, né? Muita coisa é plantada. Se tem ali algum interesse em vir conhecer, em saber como é que é, procura entender. Procura saber com as pessoas da igreja qual é a verdade, quer dizer, entendeu? Não só ouvir o lado que vem das redes sociais, da imprensa, que tem interesse que as pessoas entendam dessa forma. Assista o filme Nada a Perder, que ali conta a história, entendeu? Então procure entender, porque eu tenho certeza que a pessoa vai conhecer a verdadeira história, a verdade, e vai mudar a história da vida dela. Então, é isso aí. Pessoas inteligentes não dão crédito a fake news. É verdade. Quer dizer, quantas pessoas que assistiam antes essas matérias tendenciosas, sabe? Com o intuito, com a intenção de denegrir, de perseguir os da fé, os de Deus. E as pessoas ficavam dando crédito a esses fake news. E nós estamos vendo e as pessoas estão agora entendendo que a pessoa inteligente, ela de fato não dá crédito a fake news. Nós vamos agora ver algo muito bonito, algo muito bacana. É o testemunho de uma obreira que experimentou na sua vida o impossível, porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Vamos acompanhar. Meu nome é Zilma, sou obreira de Cuiabá, Mato Grosso, e o impossível aconteceu na minha vida. Eu vi esse Deus do impossível na minha vida. A minha cunhada, ela foi diagnosticada com câncer no colo do útero, e o médico chegou de abrir ela e fechou. E falou para nós que era para levar ela para casa para esperar a morte dela, porque não tinha mais jeito. E ela morava no interior de Mato Grosso. A gente pediu para trazer ela, para transferir ela para cá, porque eu já conhecia esse Deus e ela tinha que conhecer esse Deus do impossível. Ela veio para cá, quando ela chegou aqui, ela chegou acamada, ela não andava. E a gente pegou e começou a fazer a corrente. Na terça-feira, viemos aqui, conversou com o pastor, e o pastor falou para ela assim, que o Deus do impossível ia curar ela. E o mais difícil foi, quando a gente chegou na igreja, ela sentou no terceiro banco, e o cheiro era tão forte, que as pessoas que chegavam se afastavam dela. E aí nós começamos a luta, o pastor começou a orar, nós começamos a orar, a jejuar, fazer a campanha por ela, ela ficou internada. E toda vez que a gente ia lá, o médico sempre falava, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não precisa você fazer mais nada, que para ela não tem mais jeito. E a gente sempre falava que o impossível ia acontecer. Quando foi numa visita de domingo, o pastor foi comigo lá no Hospital do Câncer, levou a água, fez a oração por ela e falou para ela assim que aquele dia nunca mais ela ia sentir dor nenhuma, porque ela tomava morfina. E a médica me chamou na segunda-feira e falou para mim, trouxe os exames para me ver e falou para mim que não podia fazer mais nada por ela, que ela não tinha mais jeito, que o câncer já tinha tomado de conta de todo ela por dentro. Aí eu peguei, chamei a médica e falei, doutora, o Deus que eu sirvo é um Deus do impossível. Vamos lá comigo, a senhora toca na barriga dela, toca nela, para ver se ela sente alguma dor.
A doutora deixou ela sem a medicação, chegou lá, tocou nela e olhou para mim e falou assim para mim, que ela não sabia o que estava acontecendo, porque ela não sentia dor, só que ela não sentia nada e o exame mostrava outros. Eu tenho todos os exames guardados, a gente tem, e ela não estava sentindo mais dor nenhuma. E eu pedi para a doutora para liberar ela, para a gente trazer ela para casa. E a gente continuou vindo aqui na igreja. Quando ela retornou, a doutora pegou e olhou para ela e falou assim, o que aconteceu? O que você serve? Que Deus que é esse? Vocês são espíritas, vocês são católicas, vocês são evangélicas? Aí eu peguei e falei assim, nós somos. O Deus do impossível fez um impossível na vida dela, fez um milagre na vida dela. E hoje ela não tem mais nada, sem contar que ela falou que ela ia ficar com sequela, que ela não ia mais andar. Eles queriam operar ela para ela usar bolsa, a gente não permitiu, porque a gente sabia que Deus estava fazendo a obra na vida dela. E hoje ela não tem sequela nenhuma. Ela anda, ela engordou porque ela emagreceu bastante, ela chegou a pesar 30 e poucos quilos. Hoje ela está com 60 quilos, ela está totalmente recuperada, 100% recuperada. E a gente tem o laudo do médico, a gente tem exame, a gente tem tomografia, a gente tem biópsia, tem tudo. Porque o Deus, se você crê no Deus do impossível, mesmo milagre que Deus fez na vida dela, Deus vai fazer na sua vida também. Basta você crer. Pois é. Então, essa obreira, ela experimentou o milagre na sua vida. O impossível aconteceu na vida dela. Ao ponto do médico abrir e dizer, não tem mais o que fazer. E Deus operou o milagre na vida dela. E Ele pode também operar na sua vida. Se programe, se prepare para vir participar de uma das reuniões na Universal, aqui no Templo de Salomão, ou em uma Universal, e alcançar o milagre na sua vida. Por falar em milagre, em participar de reunião, nesta quarta-feira nós vamos ter a Santa Ceia aqui no Templo de Salomão, às 10 horas da manhã, 3 da tarde e especialmente às 20 horas, ou na Universal mais perto de você. Tá certo? Nós vamos agora mostrar e responder aquelas perguntas que fizemos no começo. A pessoa que diz assim, eu não tenho paz. A pessoa que diz assim, eu não sou honrado em nada que eu faço. A pessoa que diz, eu já sofri muitas perdas, eu já tomei muitos baques na minha vida. Olha o que diz a palavra de Deus, Isaías 26, versículo 3. Inclusive, o bispo Júlio falará mais a esse respeito amanhã no programa Obreiros em Foco. Diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então diz, tu conservarás em paz. Você que diz, eu não tenho paz. Por que você não tem paz? Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti. É a pessoa que assume um propósito, assume um compromisso de levar as coisas de Deus a sério. Ela não é perfeita. Deus até gostaria que fôssemos perfeitos, mas enquanto nós não somos perfeitos, Ele quer que sejamos firmes e o levemos a sério. Então, a falta de paz de muitas pessoas é por este motivo, porque elas não levam as coisas de Deus a sério, elas não têm um propósito firme, normalmente porque elas querem sentir. Elas querem, por exemplo, sentir vontade de vir à igreja, elas querem sentir vontade de perdoar, elas querem sentir vontade de se batizar nas águas, elas querem sentir vontade de levar Deus a sério. E, na verdade, você não precisa sentir vontade de fazer nada disso. Você precisa tomar uma decisão de fazer tudo isso. Você precisa tomar a decisão de se batizar, porque quem crê e for batizado será salvo. Você precisa, sentindo vontade ou não, tomar a decisão de buscar a Deus, de perdoar, sim, de liberar perdão. Quando você tiver esse propósito firme, então você vai ter paz. Porque você vai perdoar, você vai ser perdoado e esse perdão de Deus trará paz ao seu coração. Você diz, eu não sou honrado em nada.
Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Nós vamos ter a vigília da rocha, sábado, 18 horas. O bispo Júlio falará mais um pouco amanhã sobre esta vigília, que eu tenho a mais absoluta certeza que vai impactar a vida dos obreiros e de todos os servos do Brasil e do mundo. O bispo Júlio falará mais amanhã, aqui às 22 horas, no programa Obreiros em Foco, e no sábado, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão e em videoconferência para todo o Brasil. Tá certo? Nós vamos agora orar. Eu vou orar aqui com o bispo Arnaldo, o pastor Rui também vai se unir conosco, né, o pastor Rui? Em oração. E o seguinte, quem quiser, pastor Rui, mesmo depois da oração, poderá continuar ligando, que nós vamos também com a equipe atendendo aos que precisarem, não é isso mesmo? Nós estamos aqui na nossa central de atendimento, bispo. Essa pessoa pode ligar até mesmo depois do término do programa para o telefone 3573-3535, 0 operadora 11, que os servos de Deus aqui estão prontos para atender a todos. Tá certo. Vamos então falar com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração. Senhor dos exércitos, Senhor onipotente, onipresente, onisciente. Meu Deus, em o nome de Jesus, nós oramos. Sabemos que os teus ouvidos estão inclinados e as tuas mãos estão estendidas para ouvir o clamor e socorrer aqueles que com sinceridade te invocarem, Senhor. Aqueles que se encontram agora presos, aqueles que estão agora na amargura, na solidão, internados no hospital, aonde quer que essa pessoa esteja, meu Pai. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer, se ela se humilhar, se ela te buscar, se ela for sincera, o teu Espírito virá ao encontro dela e dará a ela o dom do arrependimento. O teu Espírito a assistirá, meu Deus, para que ela alcance a salvação, para que ela receba o dom da fé sobrenatural. O dom da fé, meu Pai, que faz a pessoa entender e compreender que o Senhor está no alto e no santo lugar, mas está também junto dela, para ouvi-la, para socorrê-la, para ajudá-la. Meu Deus, que essa pessoa receba a paz, receba o toque da Tua presença. Prepara, meu Deus, a todos os obreiros do Brasil e todos os demais servos para neste sábado estarem conosco nesta vigília da rocha, que eu tenho certeza que trará, meu Deus, um avivamento, uma renovação para a vida de todos. Abençoe e consagra essa água e que todos que beberem da mesma estejam bebendo de Ti e sejam abençoados. Em nome de Jesus, beba dessa água com muita fé. Graças a Deus. Então, creia, tenha a mais absoluta certeza que o Espírito de Deus te alcançou e te abençoou. O pastor Rui avisa a todos aí da Zona Norte para sábado estar aqui na Vigília da Rocha. Com certeza, Bispo Irlan, toda a Zona Norte estará junto com o Bispo Júlio aqui nessa grande Vigília da Rocha às 18 horas no Templo de Salomão. E aqui na Central de Atendimentos, você pode ligar para cá, continuar ligando, através do telefone 3573-3535, 0 operadora 11. Estamos aqui de prontidão para atender a todos. E amanhã, pastor Rui, um programa especial, vamos estar aqui juntos com o Bispo Júlio, não é isso mesmo? Com certeza, amanhã, quarta-feira, algo muito forte vai ser dito. Eu tenho certeza que todos os obreiros do Brasil vão estar ligados através do Canal 21, como também através das mídias sociais, Bispo Irlan. E da Rede Aleluia. Obrigado, Bispo Arnaldo. Obrigado, até a próxima. Bispo Irlan. Até. Deus abençoe a todos e até amanhã com mais um programa Obreiros em Foco.